Dá uma olhada no que tá passando na sua tela agora. Isso não é só um grupo, é o maior acervo de corridas que você já viu. Estamos falando de temporadas completas, de 72 até 2025. Corridas na íntegra, treinos, classificação, tudo em português. Tá tudo organizado aqui no nosso Clube VIP. E para você não ficar de fora, eu liberei um acesso promocional, só R$ 7,99 para ter esse acervo na palma da mão. É só até o último dia de janeiro. O link tá aqui na descrição. Clica agora e vem maratonar a história da Fórmula 1 com a gente. Você vê aí, muita chuva. Depois de 2 dias de sol intenso, de muito calor, num clima fantástico, ideal para a realização de uma corrida de Fórmula 1. Isso nos treinos de sexta e sábado. O domingo surgiu debaixo de muita chuva. O treino acabou às 10 horas da manhã, horário aqui de Adelaide. Às 10h15 despencou a chuva. Então diz o regulamento que a partir do momento que todos os treinos foram realizados com pista seca, os 4 treinos, 2 de sexta, 2 de sábado e mais o warm-up, os pilotos passam a ter direito de um outro treino de aquecimento de meia hora. Esse treino foi realizado de 12h30 a 1h, de meia-noite a meia-noite e meia, aí no Brasil. E tivemos vários acidentes. Mansell bateu, Prost bateu, temos pequenos problemas de sinal agora. Mansell bateu, Prost bateu, Nannini bateu, Alliot bateu, uma série de batidas. Então a direção de prova resolveu atrasar a corrida em meia hora. Neste exato momento, meia hora antes do novo horário de largada, os boxes são abertos e os carros ganham a pista. Esta é uma pista que através dos anos vem sendo comprovado, provoca muitos acidentes. É uma pista rápida, tem 2 retas muito rápidas, mas tem freadas muito fortes. O ponto mais veloz no final da grande reta, quando o carro está em sexta marcha, motor cheio, há uma redução para a primeira para se contornar uma curva. Então é uma pista difícil, que provoca muitas rodadas e muitas batidas. Isto com o tempo seco. Imagine com chuva, com a pista encharcada desse jeito. Mais que isso, o asfalto é liso, porque é o asfalto normal das ruas de Adelaide. É um asfalto com pouco gripe, é um asfalto liso. Com essa água toda, fica quase que em 16,27. Nannini, o terceiro antes de bater, 1,48,71. Jean Alesi, o quarto, 1,48,98. JJ Leto, o quinto, 1,49,35. E Nelson Piquet, que tem a 18ª posição no grid, foi o sexto mais rápido, 1,49,53. O Berger foi apenas o 11º, o Mansell o 13º, o Prost o 14º e Maurício Gugelmin o 15º. Vejam só uma coisa, a cena virou 1,45,49, o Prost 1,56,58. Aí você vai vendo as ruas de Adelaide. A grande reta, não há aquele balé na busca de aquecer o pneu. Os pneus são de chuva, não vamos ter troca de pneus. Vamos ter uma corrida em 2 horas. Piquet ainda permanece no grid. Nakajima saiu. Emanuele Pirro sai agora. Piquet sai agora. Também Schiller. Só Ginzani e Berger permanecem no grid. Vamos ter confusão na largada. Berger saiu agora. Eu repito, tudo isso tem uma origem. Quem dirige tem mostrado não ter equilíbrio, não ter comando, não ter honestidade. Aí a coisa fica assim. É profundamente lamentável. E o Balestre não veio, né? Ficou em Paris. Aí a câmera colocada no carro de Derek Warwick. Nós teremos câmera nos carros de Shiver e Warwick, nas 2 Arrows. Senna já vai chegando para tomar a sua posição para a largada. Muitos carros ainda pelo meio do circuito. E você sabe,
que o starter, o diretor de largada, só pode dar a partida quando passar a bandeira verde lá atrás. Quando todos estiverem nas suas posições. Repare como o piloto da Arrows leva o seu carro mais rápido do que o normal numa volta de apresentação, para buscar a sua posição no grid. Agora, Os motores estão roncando. até o grid é confuso, porque você sabe que pelo regulamento, o piloto que não sai na sua posição, ele não pode recuperar a sua posição, ele não pode ultrapassar ninguém nessa volta de apresentação. Por exemplo, o Piquet, o Berger, que saíram do grid por último, eles vão ter que largar lá por último. Vamos para a largada, faltando carros no grid. Vamos para a largada, olha que bagunça, olha que confusão. Prost largou melhor. Senna forte em cima dele, eles quase tocam roda. Senna disse, eu vou na frente, tomou a frente. A largada de Prost foi melhor no início, depois Senna se recuperou na segunda, na terceira e quarta marcha. Mas largada com carros em movimento, com carros sem chegar. Senna é o primeiro, Prost é o segundo. Olha como os carros escorregam. Eles vão para 2 horas de prova. Nannini é o terceiro, Pierluigi Martini é o quarto. São os 4 primeiros, eles vêm pela primeira volta. Tem gente só agora passando pelo grid. E olha aí, Arnoux e Grouillard, os dois que podem ameaçar Maurício Gugelmin para a pré-classificação no próximo ano. Esses dois não podem marcar pontos, é uma das suas torcidas aí no Brasil. Olha, para você ter uma ideia, o Larini e o Shiver passaram pela reta dos boxes, ou seja, eles largaram quando todo mundo já tinha largado e tinha 3 carros de socorro na pista. Quer dizer, eles vão ter que ultrapassar aí caminhão de socorro na pista. Que são os carros que largam atrás do grid normalmente para qualquer problema. E o Alliot que largou do box pelo meio dos outros também. O Alliot tinha que ser o último a largar e largou na frente de 7 carros. E aí, Balestre? Onde é que está o Balestre para analisar, para julgar, para ver se vale, se não vale? Ayrton Senna é o primeiro. Prost é o segundo. Na pista é o que vale, é o que você quer ver. Senna já vai abrindo vantagem em cima de Prost. Ele vem para completar a primeira volta. Os tanques cheios. Aí Senna vem para completar a primeira volta, rasgando pela reta. Prost vai pro box. Prost vai pro box. Ele deve abandonar essa prova, hein? Ele disse que não queria correr, já abandona o carro, que não é com ele. Alain Prost, pelo menos toma uma atitude coerente. Ele não queria correr, ele não queria largar. E assim se despede de forma melancólica depois de 9 anos da McLaren, depois de 6 anos. 84, 85, 86, 87, 88 e 89. Está fora da prova Prost. Abandonou a prova Alain Prost. O Emerson me parece com razão, hein? Ayrton Senna aí é o primeiro. Completada a primeira volta. Você vê Thierry Boutsen, você vê Stefano Modena, o Nakajima saindo ali por trás. O Modena virou do avesso, virou ao contrário, já bota o carro na linha outra vez. E aí vem Senna. Na primeira posição. É o grande prêmio da Austrália nas ruas de Adelaide. Ele vem descendo pela grande reta. Aí a redução até a primeira marcha. Você viu o carro ainda em zona de aceleração, como balançou ali no aquaplaning. Quando os pneus perdem momentaneamente o contato com o asfalto. Aí Prost. Estava mais ou menos na cara que ele ia fazer isso. Deu uma volta, bandeira preta, a prova vai ser paralisada. É isso que eu ia dizer, Galvão, não tem a menor condição, nessa passagem do Senna pela reta, deu para se perceber que não tem a menor condição de fazer essa corrida. O carro na reta quase querendo sair. Então o Prost, eu tenho a impressão que o Prost tomou a decisão de fazer a volta de apresentação, checou, percebeu que não dava, resolveu largar para obedecer até uma determinação da McLaren, largou e parou. Aí você vai vendo o Prost e Senna, que vinha chegando para completar a segunda volta, vai parando. Você viu as bandeiras pretas pela pista, que determinam ao piloto que eles irão encontrar a bandeira vermelha no final da reta dos boxes e que a prova está paralisada, valendo a classificação da volta anterior. A classificação da volta anterior seria a primeira volta, e aí voltamos ao regulamento que determina uma nova largada. Os carros vão parando, o Prost continua aí dando a sua entrevista, falando. Não acho que ele tenha sentido a pista, não. Acho que já era uma posição dele
para evitar qualquer punição, qualquer problema com a McLaren, última corrida dele na McLaren, ele larga, chega no box e ele pode dizer assim, não gostei do carro, tô doente. Não é que ele nem, quiser. não é nem não gostei do carro, tô doente. Ele fez aquela nova volta de apresentação, tomou a decisão de que realmente não dava, parou no box e disse, olha, não dá. O Niki Lauda fez isso em 76, entregando o campeonato pro Hunt, no Japão. É uma decisão do piloto, o piloto que coloca a vida dele acima de tudo. O Prost já havia feito isso na Inglaterra no ano passado, depois de algumas voltas, desistiu. Os mecânicos tentando fazer o carro funcionar, tempo que ele possa largar. Vai ser retirado o carro de Larini. Passa a bandeira verde, luz verde, eles vêm para a largada. Senna patina, Martini, Senna, põe velocidade para tomar a frente. Ayrton Senna toma chicane em primeiro, Martini é o segundo. Nannini o terceiro, Boutsen o quarto, Patrese o quinto. O sexto é Nigel Mansell, e aí só o spray, só água. Ayrton Senna na primeira posição, na primeira volta. Ele repete a primeira largada e já vai abrindo. Martini é o segundo, Nannini o terceiro, Boutsen o quarto, Patrese o quinto. Depois de um espaço, ali surgiu Patrese, não apareceu Nigel Mansell, que é o sexto colocado. Vamos para as 2 horas de prova. Ayrton Senna na liderança, uma prova que não tem Alain Prost. Ele participou da primeira largada, recolheu seu carro aos boxes e recusou de participar da segunda largada. Aí Senna vai abrindo. Vai tomar a direita e quando sair desta curva ganha grande reta. Aí neste ponto, ele sequer vai à zebra, onde é normal apoiar o carro na zebra com a pista seca. Estica até a sexta marcha, enche o motor e vai rasgando a grande reta de Adelaide. Agora a freada difícil para trazer até a primeira marcha. Aí puxando para a direita. Olha como o Nannini ficou. Como o Martini é o segundo, você é o terceiro, Patrese é o quarto. Pierluigi Martini escorrega. Não consegue tracionar, aí Patrese que é o quarto colocado. Eles vêm na mesma balada, Martini, Boutsen e Patrese. Senna já vem para completar a primeira volta. Nesse momento ele está tomando um curvão à direita que traz para a reta. Você vai vendo os três e Senna já passa completando a primeira volta. No meio da água, ainda o spray do carro deixado por Ayrton Senna. Veja o ponto da água levantada. Martini está no meio da pista. Boutsen. Ali o Thierry Boutsen não está enxergando nada. O Nannini, que cometeu um erro, caiu da terceira para a quinta posição. Thierry força em cima de Pierluigi Martini para tentar a ultrapassagem. Faz o traçado melhor para tentar sair acelerando mais. Fecha a porta Martini. Será uma corrida de muitas emoções. Isso você não tem a menor dúvida. Olha o Thierry. Tem que tomar cuidado, senão o Martini passa por cima do bico do carro dele. No que ameaçou o Thierry e não foi, ficou mais pro Patrese, um pouco mais atrás. Ayrton vai abrindo da frente. O Thierry está no desespero para passar o Martini ali, porque na verdade os carros da Williams treinaram muito bem, se bem que com pista seca, mas estão rendendo bem em pista molhada. Quer dizer, eles têm que ver logo o Martini fora da frente deles, que é para poder ir. São eles os únicos que têm condições de ir atrás do Ayrton. Senna, Martini, Boutsen, Patrese, Nannini e De Cesaris. Na sexta posição, Mansell é o sétimo, Cappi o oitavo, Modena é o nono, Martin Brundle é o décimo. São os 10 primeiros. O Thierry tem que sair na entrada da reta, coladinho, para tentar a ultrapassagem. A reta é longa. Que tentar ficar por dentro para forçar a passagem na freada da curva do hairpin no final da reta. Senna já vem para completar a segunda volta. Você está vendo a briga pela segunda posição e Senna já completou a segunda volta. Já abre muita vantagem, mas muita vantagem para o segundo colocado. Martini, Boutsen, Patrese e Nannini. Já é de 17 segundos e 40 a vantagem de Senna para o segundo colocado. É aquilo que o Reginaldo dizia. Ou o Thierry toma uma decisão na vida ou cada vez mais o Senna vai embora. Não, eu acho que o Thierry está decidido. Só que o Martini está prejudicando ao máximo. Você viu que nem em reta. O Thierry tirou do lado dele na reta, mas aí ele chegou na chicane, teve que tirar o pé porque o Martini ia entrar na frente. Aí vem eles, escorregando, balança Martini.
Maurício Gugelmin passa exatamente atrás de Satoru Nakajima, já conseguiu ultrapassar o seu companheiro Capelli. Olha o Thierry, botou de um lado, o Martini fechou, ele teve que pisar no freio. Essa imagem aérea é bonita de você acompanhar. E o Patrese é que fica ali. Deve estar pensando com isso. Será que se o Thierry não vai, como é que eu posso ir? Vai Thierry, definitivamente para cima de Martini. Ele toma a preferência da curva e faz a ultrapassagem, exatamente na entrada da reta. Aí Thierry Boutsen agora vai tentar abrir em relação a Martini, porque a situação ruim fica para o Martini, porque a água vem em cima dele. Olha, sumiu o carro do Martini no meio da água. E o Patrese faz a ultrapassagem, o Martini não enxergava absolutamente nada. Então Thierry Boutsen é o segundo, Ricardo Patrese é o terceiro. Pierluigi Martini cai para a quarta posição, Nannini é o quinto. Senna já completa a terceira volta. A diferença era de 17 segundos na volta anterior. Seguramente deve ter crescido. Aí você vai vendo o Thierry Boutsen consegue abrir um pouco em relação a Patrese. 21,48. A vantagem de Senna para o segundo colocado. Os 5 primeiros passaram. Em 3 voltas, 21 segundos. Vamos ver os outros brasileiros. Piquet é o 10º, passa em 10º. O Thierry Boutsen realmente está muito bem na prova, tanto que você viu, depois de se livrar do Martini, a distância que ele abriu em relação ao Patrese, que tem um carro idêntico ao seu. Só que o Martini colaborou muito com o Senna aí, e a diferença em 3 voltas do Senna, a vantagem foi para 21 segundos. Realmente uma vantagem muito grande, e agora vai ser muito difícil para o Thierry. Então, o Senna tem uma corrida tranquila aí pela frente. O problema é essa água toda. Praticamente impossível você andar rápido e conseguir segurar o carro na pista. Maurício Gugelmin passou em 21º ao final da terceira volta. Ele que largou em 25º. Senna em primeiro, Piquet em 10º, Gugelmin em 21º. Senna já vem para completar a quarta volta. Passa completando 4 voltas Ayrton Senna. Aí Chiver com Arnoux. 2 que estão se despedindo da Fórmula 1. Se tocam, sobrou para Arnoux. No que ele puxou o carro ali, não sai mais. Agora é aquela história, na posição que ele está, ele tem que ser empurrado. Ali ele tem que ser empurrado. Porque ele está numa posição perigosa. Não, mas veja bem, o motor não apagou. O motor está funcionando. Tem que ser empurrado para tirar de cima da zebra ali para o carro andar, porque a posição é perigosa. Subiu para 24 segundos, ponto 19, a vantagem de Senna para Boutsen, que é o segundo. A posição é perigosa, que é exatamente um ponto de saída da curva. Aí o carro de Ayrton Senna vem com 24 segundos de vantagem para o segundo colocado. Aí vai Senna. A sua tocada precisa na água. Quando eu dizia que o Senna pode ter uma corrida tranquila, você vê que ele não está usando a pista toda. Realmente, que quem sabe que tem 21 segundos de vantagem em relação ao segundo colocado numa pista molhada dessa, quer dizer, ele pode fazer o ritmo ideal, não precisa ficar acelerando tanto. Agora, também é verdade, numa pista dessa, problemas todos têm, até quem está na frente. E daqui a pouco também vai ter os retardatários, né? Nós estamos com 8 minutos e 30 segundos de prova. Uma prova que terá seguramente 2 horas. Senna, Boutsen, Patrese são os primeiros colocados. Aí a câmera colocada atrás da Brabham. Uma imagem ao contrário. É o visual daquilo que o carro de Fórmula 1 vai deixando para trás. Senna completa 5 voltas. Aí o carro de Ed Chiver. Este carrega a câmera para você pegar uma carona com ele. Tá aí a carona dele. Olha o que ele vê. Olha o que ele está enxergando. É exatamente isso que o piloto está vendo. E aí não tem ninguém próximo ao Warwick, por exemplo. 25,6 a vantagem de Senna no final da quinta volta. Aí o carro do Derek Warwick, com quem você estava fazendo a volta. E o
Warwick não tem ninguém exatamente à frente dele. Mansell já é o quinto colocado. 1:45.37. Aí o Alesi aí. Desmontaram o carro dele, quer dizer, a carenagem, mexeram no motor, ele largou do box e tá aí na lama. Jean Alesi, voltando agora. Ele rodou exatamente na curva que traz para a reta do box. Carro de Piquet coberto de lama. Tanto que ele foi ultrapassado de uma vez só por dois carros. Coberto totalmente de lama o carro de Nelson Piquet. Ele que era o 10º colocado. Aí o replay do Alesi aí, como ele foi dar um passeio na grama. Senna já pega tráfego. 7 voltas completadas e ele já pega tráfego. Olha o Alesi aí, continua escorregando na grama. Aí Butsen, que é o segundo colocado, ainda não completou a volta. Senna virou um 43-49 na volta de número 7. Só agora Thierry Butsen, que é o segundo colocado, vem chegando para completar a volta. 1:44-31, a diferença se aproxima dos 30 segundos. 29.05. Patrese é o terceiro, com Nannini em quarto. Maurício Gugelmin, 19ª posição. Aí o toque do Alliot com o Berger. Esse é o Felipe Alliot. Os carros vão sendo retirados. O Alliot quer voltar. Aí a repetição. Ainda arrancou o bico. O spoiler do carro do Berger jogou em cima dele. O spoiler veio para cima do cockpit da Ferrari do Berger. Se bem que o carro já estava quase parado, né? A velocidade ali já é baixa na curva, depois então do toque, eles já estavam quase parando. O Piquet, com o problema do Alesi, quando saiu, jogou aquela lama toda em cima dele. Foi ultrapassado, caiu para a 16ª posição. Maurício Gugelmin é o 19º com esse choque de Alliot e Berger. O Gugelmin, que vinha exatamente atrás dele, ganha as posições. O Gugelmin sobe para a 17ª posição. Piquet é o 16º colocado. Ayrton Senna é o primeiro. Ele acaba de completar a volta de número 8. Minuto 45:98. Pegou tráfego na pista. Ayrton Senna diminuiu o seu tempo. Thierry Butsen muito pressionado ali por Ricardo Patrese. Vai deixando a reta, sai da chicane. O Butsen virou mais rápido, 2 segundos praticamente do que Senna. O Patrese está ali na cola do Thierry Butsen. O Nannini é o 4º colocado, 2,5 segundos atrás. E o Mansell é o 5º colocado, 9 segundos atrás de Nannini. Apenas os 5 completaram 8 voltas até agora. Vale repetir a presença dos 2 carros do Williams aí, atualmente ocupando a 2ª e a 3ª colocações. Está valendo a disputa do Campeonato Mundial de Marcas, Campeonato dos Construtores. Aí já o toque do Warwick e vai para a parede. E que você acompanhou na câmera colocada no carro dele ali, como o mundo ficou diferente. Olha aí, o replay. De um lado para o outro até o choque. Ontem a sensação do último minuto dos treinos oficiais foi exatamente um choque igual a esse, acompanhado da câmera colocada no cockpit do carro da Ed Sheeran, que é o companheiro do Warwick na Arrows. Quer dizer que os dois experimentaram situações idênticas. Mas o Patrese e o Butsen ali, lutando pelas 2ª e 3ª posições. Aí agora é o carro do Schiller, a outra câmera. E a Ferrari, que tem 5 pontos a menos que a Williams, só tem, com a saída do Berger, só tem o Mansell na prova. Então precisaria o Mansell fazer um 2º lugar e nenhum desses 2 carros da Williams fazer pontos para a Ferrari superar a Williams na disputa pelo vice-campeonato de construtores. Olha aí o Emanuele Birro.
girando, virando, Emanuele Pirro. A própria TV da Austrália começa a procurar as imagens. Você viu o Pirro mesmo rodando, evitando o choque. Aí o carro do Shiver. Mais uma vez o replay para você. O Pirro quando freia, a traseira sai, não tem como evitar. Aí ele gira em cima do eixo do carro para ficar na direção certa para voltar à corrida. Olha, o Pirro foi, sem dúvida nenhuma, a decepção desse ano. Porque o Emanuele Pirro, piloto de teste da equipe McLaren há 2 anos, um piloto acostumado a guiar um carro McLaren com motor Honda, faz todos os testes no Japão, que ganhou essa chance na Benetton quando a Benetton despediu Johnny Herbert. Mas o resultado foi esse. Durante o ano todo, uma série de acidentes, alguns até perigosos, sempre muito abaixo do Nannini nos tempos, às vezes até 1,5 segundos abaixo do Nannini nas provas de classificação. Então, Emanuele Pirro, nessa sua primeira oportunidade de correr efetivamente numa equipe de Fórmula 1, você viu o Patrese superando o Butsen, e de que forma, né? Com o carro ali totalmente desequilibrado. Mas o Pirro decepcionou totalmente, provou que pode ser até um bom piloto de teste, mas por enquanto não merece essa chance na Fórmula 1. Olha o Mansell. Aí o Mansell rodando, mas continuando. Girou, deu um 360 e foi embora. Nigel Mansell. Senna completou a 10ª volta. E já está atrás de Gouillard e de Piquet. Aí outra vez o replay do giro do Mansell. Como ele gira, equilibra o carro, não deixa o motor apagar, traz o carro na mão, mostra toda a sua habilidade e vai em frente. E não perdeu a 5ª posição. Em primeiro Senna, em segundo já Patrese, em terceiro Butsen, em quarto Nannini, em quinto Nigel Mansell. Maurício Gugelmin é o 16º colocado. Nelson Piquet é o 14º colocado. Isso depois de 10 voltas. 1990, 25 anos da Rede Globo. A Globo 90 é nota 100. Fórmula 1 89, oferecimento Nescafé, Samoa, do seu posto Esso, produtos da Vemi e cerveja Up. Os pilotos dão um show de habilidade. Condições adversas, você viu o Patrese como saiu, foi lá na lama, perdeu a 2ª posição. Volta a ser Thierry Boutsen, o 2º colocado, mas ele conseguiu trazer seu carro de novo para a pista. Ayrton Senna sempre virando ali na casa de 1,43. Aí o Brandon. É difícil trazer esse carro na mão. A pista é muito lisa, a chuva é forte. Aí Piquet, o Senna rodando. 2, 3, 4, 5, não para, mais uma. Virou, não deixa o motor apagar. E volta para a pista, Ayrton Senna. Virou 3 vezes em cima do eixo, Ayrton Senna. Você viu o Senna rodada forte? Eu dizia que ele estava atrás do Piquet para colocar uma volta, olha só. Deu também a sorte ali da roda ter apoiado na zebra no momento do giro para não ter vindo para cá, para não ter vindo para a terra. Aí domina o carro, já encaixa a primeira, olhou para ter cuidado na volta, traciona e volta para a pista. Agora respira fundo. Você vê que sabão que tá a pista, quantas voltas deu o Senna ali, totalmente sem aderência. E foi... A zebra até beneficiou, porque cada vez que o bico tocava ali, não deixava ele ir para barro, né? Se fosse pro barro, era mais difícil voltar. E agora ele faz outra vez a ultrapassagem em cima do Olivier Gouillard. Quase roda de novo. Escorregando nas 4. Ele faz a ultrapassagem em cima do Olivier Gouillard. Ele já tinha passado o Gouillard. Quando rodou, teve que passar o Gouillard de novo. Quem está à frente do Gouillard é exatamente Nelson Piquet. Ele estava atrás do Piquet no momento da rodada. Piquet já passou pela reta. E agora onde vai entrando Ayrton Senna. Vamos ver o tempo de Senna nessa 12ª volta, depois da rodada. Ele vinha virando aí 43, 44. Ele completou a 12ª volta, 45 e 52. São 49.
1:49 foi o tempo de Senna depois da rodada. Daí o Butsen completando a volta. A diferença caiu para 24 segundos. Essa é a vantagem de ter colocado todos esses segundos de diferença no início da prova. Mas tem que tomar muito cuidado. Rodar na pista como ele rodou, como o Mansell rodou, tudo bem. O problema são os muros. Butsen é o segundo, Patrese é o terceiro. Nannini é o quarto e Mansell é o quinto colocado. Aí o De Cesaris. Isso é que é bonito, quando eles trazem o carro de novo. O De Cesaris agora, aliás, deu uma demonstração de domínio do carro, porque ele foi em direção ao muro. Ele conseguiu voltar ao piso, só que a hora que voltou, rodou de novo, ficou ao contrário para todo mundo ali. As condições de segurança são precárias. Isso é na entrada do retão. Olha o fiscal preocupado ali. E o problema do Martini que vinha passando ali. O Martini que é o sexto colocado. As condições são precárias. É praticamente impossível segurar o carro na pista. Agora, o Prost pode ter toda sua razão, não correu, mas ele só foi infeliz numa frase, que ele disse assim: assim nós não poderemos dar o show. O show tá aí. Se é correto ou não, mas o show tá aí. Olha o Patrese que depois da rodada saiu da pista, passou pela lama e já volta a atacar o Butsen. Aliás, foi uma constante no Grande Prêmio do Canadá, debaixo de chuva também, que acabou sendo vencido pelo Thierry Butsen. Esse pega dos dois, de Butsen e de Patrese. E lá o Thierry Butsen foi quem girou duas vezes em cima do eixo do carro e acabou por vencer a corrida. Aí Thierry Butsen, Senna, Butsen e Patrese são sempre os três primeiros colocados. Piscose 3, com Anthony Perkins. Filme inédito nesta segunda em tela quente. Nannini sustentando a quarta posição. Ele está 10 segundos atrás do Patrese que você vê aí agora. Mansell 4 segundos apenas atrás do Nannini, com rodada e tudo. E o Mansell estava 8 segundos atrás do Nannini. Eles vão chegando, Butsen e Patrese, para colocar uma volta em cima de Ivan Capelli. Por enquanto apenas os 5 primeiros completaram a volta. Mesmo lugar. Gostou, hein? Não é replay isso não, é outra rodada. No mesmo lugar, saiu pro outro lado, chegou inclusive a tocar na barreira de completo, mas tocou bem devagar. Ayrton Senna tem um problema aí. Perdeu a roda. Perdeu a roda dianteira, Ayrton Senna. Tem um problema grave, tá? Com 3 rodas apenas. Perdeu a roda dianteira, Senna. Como fazer agora? E olha lá, o De Cesaris. É um problema permanecer na pista. Prost tinha suas razões. Aí Senna. Apenas 3 rodas tentando levar o carro para o boxe. Agora o que a McLaren vai fazer com isso aí? Não tem o que fazer. Aí Senna. Não tem o que fazer, porque você vê ali a ponta do eixo. Teria que trocar o eixo, não é? É impossível. Vamos ver a atitude da equipe McLaren. Ayrton Senna. Vai abandonar. Que não é a perda da roda. Agora é o companheiro de De Cesaris. Agora é o companheiro de De Cesaris, Alex Capi. Agora aí o De Cesaris, e antes a imagem anterior era do Capi, o companheiro de De Cesaris. E nós esperamos um replay da televisão australiana exatamente sobre o acidente do Senna, que foi, evidentemente não foi daquela rodada que nós vimos em que saiu tudo bem e ele continuou na pista. Ele rodou de novo e bateu forte porque perdeu a roda dianteira. Thierry Butsen é o líder depois de 14 voltas. Ele, Patrese, Nannini e Mansell. Você viu aí Ayrton Senna abandonando depois que perdeu a roda dianteira esquerda. E aí você vai vendo o Thierry Butsen. Butsen, Patrese, Nannini, Mansell, Martini e Chiver. Esse é o Capi. Nakajima passa a ser o 7º colocado. Aí o Thierry deslizando na pista.
Leto é o 8º colocado. O carro do De César permanece na mesma posição. É uma loucura. Aí Butsen, buscando completar mais uma volta. 1990, 25 anos da Rede Globo. A Globo 90 é nota 100. Fórmula 1 89, oferecimento Samoa. Do seu posto Enso. Produtos da Veni. Cerveja Brahma Chopp. E Nescafé. Cerveja Brahma Chopp. Nescafé. E Samoa. Olha aí agora o Mansell. Agora passou direto, ele se irrita. É, Mansell, tem que se irritar mesmo. Passou reto, bateu, desmanchou a traseira do carro. Tá fora da prova, ele está profundamente irritado. Acho que devia. Foi no freio, quer ver? Eu tenho a impressão que ele rodou aí. Olha aí. Rodou e foi de traseira na zebra. Ele rodou na tomada da curva lá atrás. Na freada da tomada da curva ele já rodou e já veio de traseira. Olha a irritação do Mansell. Fora da prova, portanto, Nigel Mansell, que era o 3º colocado. A irritação porque ele vinha se sentindo bem na prova. A partir do momento que o Ayrton Senna está fora da prova, que é um piloto que é considerado imbatível na chuva, mais rápido de todos, o Mansell em 3º, tirando diferença. O Nannini está tirando muita diferença para o Butsen. E ele vinha tirando diferença para o Nannini. Estava se sentindo bem na prova o Nigel Mansell. Olha o Thierry Butsen como tem dificuldade para fazer ultrapassagem em Pirro e o Gruyá como roda. Galvão, lembrando que eu disse agora há pouco que o Mansell era inclusive um dos favoritos da corrida. Agora a corrida está na mão dos dois pilotos da Williams, mas o Nannini ali perto, e você vê o Butsen tendo dificuldade para ultrapassar o outro da Benetton, que é o Emanuele Pirro. Veja como o Pirro tracionou melhor. A Williams, a essa altura, isso é importante, já garante o 2º lugar no Mundial de Construtores. Por um primeiro ano de motor Renault, aí a repetição da rodada do Gruyá, é muito importante. Porque o Berger já está fora, o Mansell também está fora, mesmo que você, que é o primeiro colocado agora, Patrese está em 3º, não consigam nada, a Renault garante o título de vice-campeã nos construtores. Isso só prova que a Williams realmente continua sendo a grande equipe que já é há mais de 10 anos, que já foi no tempo do Alan Jones, que já foi no tempo do Reutemann, que foi no tempo do Piquet e do Mansell, continua sendo. Perdeu, na verdade, os motores Honda, caiu bastante sem os motores Honda, teve uma época com os motores Judd, mas no primeiro ano que ela utiliza de novo um motor forte, como é o motor Renault, ela consegue superar a Ferrari. A Ferrari, que foi considerada durante o ano todo a única equipe que ameaçava a McLaren em algumas corridas e realmente venceu 3. Quer dizer, o Butsen irritadíssimo com o Pirro, irritado com o Pirro. Então a Williams teve um excelente resultado, ela tem 5 pontos à frente da Ferrari e já é a vice-campeã dos construtores, independentemente desse resultado, que pode até vencer a corrida, porque no momento está fazendo a dobradinha. Não, o Patrese está em 3º. Butsen em 1º, Nannini em 2º, Patrese em 3º. E você viu ali toda a irritação do Butsen, que ficou 4 voltas atrás do Emanuele Pirro, e depois como o Pirro abriu para que o Nannini passasse seu companheiro de equipe. Toda a irritação do Butsen, a diferença está aí de 1.4, mas não existe mais, não é mais de cronômetro, é visual e justificável. A irritação do Thierry Butsen. Ele era o primeiro, o Pirro tinha obrigação de lhe dar passagem. Não estavam disputando uma posição. Como agora. O Modena favorece a ultrapassagem. O Modena é amigo do Thierry Butsen. Tem muito disso também, né? Agora o Nannini vai ali para fazer a ultrapassagem em cima do Stefano Modena. A liderança por conta de Thierry Butsen. E vamos aí as informações sobre o que aconteceu com o Ayrton Senna, que perdeu roda, perdeu eixo, perdeu tudo. Exatamente, a informação do box, o Ayrton explicando que ele bateu com o Martin Brundle e disse que simplesmente não viu nada. Que o Brundle estava à frente dele, ele com todo esse spray de água,
Ele foi, bateu, não sabe nem como bateu, perdeu a roda e não tinha como continuar. Não sabe, na verdade, explicar o acidente, mas bateu com Martin Brundle. E nós vamos na volta de número 21, tá aí Thierry Boutsen em primeiro. Ele começa a abrir um pouquinho mais. Você vê aí a diferença de 1.4 de Boutsen para Nannini, depois de 19 voltas, depois de 20 voltas, a diferença é de 2.5. Na volta anterior abriu 1 segundo e 1 o Thierry Boutsen. Respirando um pouco mais na primeira posição. Boutsen é o primeiro, Nannini é o segundo, Patrese é o terceiro colocado, com o Schieber em quarto, Nakajima em quinto, Leto em sexto, Martini em sétimo, Piquet em oitavo, Maurício Gugelmin é o 11º colocado. Conversava com o Maurício Gugelmin antes da prova, ele dizia, vou largar devagar nessa chuva ali atrás para achar o meu caminho. Eles brincavam, faziam inclusive uma brincadeira, ele disse, olha, acho que vou largar em terceiro e andar em terceiro o tempo todo. Quero nem esse negócio de botar quarta, quinta e sexta. Evidentemente era uma brincadeira de Maurício Gugelmin, mas que ele determinava toda a cautela que ele iria ter durante a prova. E é isso que vem fazendo o Gugelmin. Com cautela, largou na 25ª posição, está aí na 11ª posição. E tentando se aproximar de Guyat, que é o 10º colocado. Nelson Piquet é o 8º colocado. Está atrás do Pierluigi Martini, tem na 7ª posição. Aí Nelson Piquet, outro caso típico do que não viu nada. Aquilo que dizia Ayrton Senna, batida forte, que você vê, ele estava atrás do Martini, o Martini vem pela fila da esquerda, o Piquet vem pela fila da direita para sair do spray do Martini, com quem ele disputava a posição, e abalroou o carro de Piercarlo Ghinzani. Exatamente, deve ter sido, pela descrição do Senna, que aconteceu com ele, foi isso aí. Você vê que ele saiu de trás de um carro, vem atrás, olha lá, não vê nada. E a batida foi forte. Pneu, a ponta do pneu do carro da frente foi tocado no capacete de Piquet. Nitidamente, o Piquet não viu o carro do Ghinzani, porque ele vinha atrás do Martini, vem aquele spray todo, e ele está imaginando que é o spray do carro do Martini. Sente a perna, tanto que o Piquet tirou para a direita em relação ao carro do Martini e abalroou a Ozella. Você vê como realmente é uma corrida que não tinha condições de ser disputada nessas circunstâncias. O Piquet há muito tempo não tem um acidente. Você já tentou achar aquela corrida antiga completa e não conseguiu? Pois é, os seus problemas acabaram. Olha o que rola no nosso grupo exclusivo. De 1972 até os dias atuais, tenho tudo arquivado lá em português. É a verdadeira enciclopédia do automobilismo. Narração português, qualidade top. E eu tô abrindo as portas desse arquivo para você por um preço simbólico, só R$ 7,99. Menos que um pastel para ter acesso a 50 anos de corridas. Mas atenção, essa oferta só vale até o fim de janeiro. O link tá fixado aqui embaixo. Garante sua vaga e vem pro time. Prendeu o Schieber. Quando o Schieber foi fechar a porta, o Nakajima já estava com o carro todo, já estava na frente dele. Mas um tipo de asfalto feito para um circuito. Olha lá, batida forte. Tá do Guyat, batida forte. Forte e posição perigosa no meio da pista, hein? Perigosíssima posição no meio da pista. Já é a terceira rodada do Guyat. E ele agora é obrigado a abandonar a prova. Já deixou o carro, porque ele não é maluco de ficar ali naquela posição. Aí, na tomada da curva ele roda. Olha, aderência zero. Aderência zero. Porque um asfalto de rua, Galvão. Um asfalto onde, quando não tem corrida, isso aqui é uma rua. Então, evidentemente, é um asfalto mais liso. Não tem a aderência toda. As curvas são de baixa velocidade, mas são curvas mais perigosas. E num asfalto desse, faltando aderência total e com a chuva, é realmente impossível correr. Então pode ser que num circuito como Silverstone, Hockenheim, nessas condições de chuva, que a chuva não é tão forte como em outras corridas, possa ser realizada a corrida, mas não aqui. Com uma coisa que você se esqueceu, Reginaldo, em relação aos circuitos, não é só o asfalto, não. São os muros junto à pista que dificultam que a água possa escoar e que o spray também possa sair. Aumenta o spray, diminui a visibilidade do piloto. Esse muro ali, com os carros passando, esse spray permanece mais tempo ali em cima da pista. E aí ninguém vê nada, acontece acidentes como o de Senna, como o de Nelson Piquet. Claro, isso estava incluído quando eu quis dizer circuito de cidade, bem lembrado.
Aí vai Thierry Boutsen, que é o primeiro colocado. Vai pela 26ª volta. 1990, 25 anos da Rede Globo. A Globo 90 é nota 100. Fórmula 1 89, oferecimento cerveja Brahma Chopp, Nescafé, Samoa, do seu posto Esso e produtos da Veni. Aí vai Thierry Boutsen na primeira posição. Tem 4 segundos sempre na frente de Nannini, que é o segundo. Patrese permanece em terceiro. Bandeira amarela acionada. É o carro do Guiá que está parado ali. A 4ª posição é do Satoru Nakajima. O 5º é o Leto, porque o Shiver vai se arrastando na pista. Problema de motor no carro de Eli Shiver. Shiver está na 6ª posição, mas vai perdendo essa posição. Martini é o 7º, Pirro é o 8º, Maurício Gugelmin é o 9º, com chances de ganhar a 8ª posição. Vai na dele, Maurício Gugelmin, como ele disse que ia fazer. Aí Thierry Boutsen. E eu me lembro que ainda brinquei com o Gugelmin, pouco antes dele se encaminhar pro box para cuidar, para entrar no seu carro. Bati nas costas dele e disse assim: olha, corre, mas não corre muito não, hein? Hoje, se não correr muito, é melhor. Aí o Shiver, que tem problemas no carro, passou com um barulho feio aqui na reta. Tanto que perdeu 2 posições. Aí a carona no carro do Shiver. Se o Shiver parar, acaba a carona, né? Porque o Warwick já achou uma parede ali no caminho. Aí o Shiver. Você já completou 26 voltas. Já vamos nos aproximando dos 46 minutos de prova. E olha, é bom a gente sempre ficar de olho, porque o bom senso manda que o diretor de prova não deixe essa prova seguir até o fim. A qualquer momento aí, conforme o número de carros que ainda estiver na corrida, ele pode terminar essa corrida bem antes da metade até. Ele teria que aguardar os 2 terços, né, para pontuação integral, mas não há disputa de campeonato nessa altura, nem mesmo o recurso de Ayrton Senna, porque ele teria que vencer essa prova para atingir as 8 vitórias, 78 pontos, desde que conseguindo recuperar os pontos do Grande Prêmio do Japão. Olha o Shiver como balança ali. Não há disputa do segundo lugar do vice-campeonato mundial de construtores, porque as Ferraris já bateram e já abandonaram. A Renault permanece aí. Não há possibilidade de Mansell, por exemplo, perder a 3ª posição. O Mansell pode perder a 3ª posição no campeonato com seus 38 pontos, porque o Patrese tem 36. E o Patrese está na 3ª posição. É realmente o que se está disputando aí. A 3ª posição no campeonato. Porque a dos construtores também já está definida. Agora, vale dizer que razões de segurança, as razões de segurança são mais fortes. E nesse caso, manda o regulamento que a segurança está acima de tudo. Não tem que esperar os 2 terços. O diretor de prova está ali com a bandeira vermelha na mão. Ela ainda não está acionada. Antes dela ser acionada, bandeiras pretas têm que ser agitadas em todos os pontos de fiscalização pela pista, para avisar os pilotos que a prova seria interrompida. A bandeira vermelha, em função da chuva, desde que o diretor entenda que não tem condições de continuar, mas não determina o final da prova imediato, ou por um carro em posição perigosa na pista, que eles parariam para a retirada deste carro. Olha o Thierry aí, fazendo a ultrapassagem em cima do Modena. Segunda vez. São amigos, já estavam juntos ontem, estavam num bom papo. Não vão se estranhar aí na pista. Aí Thierry Boutsen, que é o líder, abrindo bastante do Nannini. Se dá bem na água, Thierry. É um piloto de muita técnica, de técnica apurada. Às vezes falta um pouco de arrojo, um pouco mais de determinação, mas tem uma técnica apurada. E o piloto de técnica apurada se dá bem. Consegue se adaptar a essa dificuldade de circuito. Ele já abre 7.7 em relação a Nannini. Nannini ficou a 1.4 atrás dele. Ele já abre mais de 7 segundos em relação a Nannini. E o Patrese, que pela marcação aqui deve ter dado outra rodada, porque está 32 segundos atrás do Nannini. Já deve ter virado de novo. 9 segundos agora a vantagem de Boutsen para Nannini.
Aí exatamente a melhor volta de Thierry Boutsen. Agora, nós vamos nos aproximando de uma hora de prova. Nós vamos ter realmente 2 horas. Se o diretor de prova resolver deixar a corrida até o final. E agora passa a ter também um outro problema político. Porque como o Bernie bateu o pé e exigiu a corrida, não aceitou a posição dos pilotos, de que tinha condições, a chuva era mais forte no momento da primeira largada do que agora, é muito difícil a direção de prova tomar agora a posição, se a chuva continuar assim como está, de interromper a prova, a não ser por falta de carros. Se chegarmos a menos de 6 carros, temos 9 na pista agora, a não ser que quebre mais 4, 5. Mas pela chuva, seria uma atitude incoerente. Se eles obrigaram os pilotos à largada, seria uma atitude incoerente para a prova a essa altura, porque agora chove menos do que chovia na largada. Mas já foram tantas as incoerências nessa temporada. E aí o Thierry, que não tem nada com isso. Esse é o Patrese, terceiro colocado. Está 30 segundos, ponto 541. 30 segundos, 541 milésimos. Atrás do Alessandro Nannini, que é o segundo colocado. Thierry Boutsen completou 33 voltas. Maurício Gugelmin permanece na 8ª posição. E que é dos pilotos em atividade, o que tem o maior número de grandes prêmios disputados, que já superou, de toda a história da Fórmula 1, superou, no início desse ano, superou no Grande Prêmio do Brasil, superou o 176, que era aquela marca que pertencia a Gran Hill e Jacques Lafitte. Esse ano ele fez uma grande temporada, classificando-se 4 vezes em segundo lugar, 1 em terceiro, 2 em quarto e 1 em quinto. Quer dizer, ele marcou pontos em 8 corridas, tem um total de 36 pontos, está 2 atrás do Nigel Mansell, podendo inclusive superar o Nigel Mansell e terminar o campeonato como o terceiro colocado. Apesar de ter 2 vitórias na sua carreira, uma na África do Sul e outra em Mônaco, foram as 2 vitórias. Você já tentou achar aquela corrida antiga completa e não conseguiu? Pois é, os seus problemas acabaram. Olha o que rola no nosso grupo exclusivo. De 1972 até os dias atuais, tenho tudo arquivado lá em português. É a verdadeira enciclopédia do automobilismo. Narração português, qualidade top. E eu tô abrindo as portas desse arquivo para você por um preço simbólico, só R$ 7,99. Menos que um pastel para ter acesso a 50 anos de corridas. Mas atenção, essa oferta só vale até o fim de janeiro. O link tá fixado aqui embaixo. Garante sua vaga e vem pro time. 9,83 foi Patrese em primeiro, De Césares em segundo, Piquet em terceiro, e esse terceiro lugar deu o bicampeonato mundial a Nelson Piquet. Então as 2 vitórias do Patrese foram meio mandrais. E apesar, eu dizia, dele ter as 2 vitórias, essa é sem dúvida nenhuma a sua melhor temporada na Fórmula 1. Mas ele sempre foi um piloto muito rápido, um piloto competente, muito útil às equipes, porque ele sabe acertar carro. Foi muito útil, inclusive, ao Nelson Piquet, na época em que os dois correram juntos, na equipe Brava. Olha aí o Frank Williams, o dono da equipe Williams, que tem o Patrese e o Boutsen como seus pilotos. Enfim, o Patrese teve uma longa carreira, se deu muito bem esse ano e pode, o ano que vem, fazer um bom campeonato, tanto ele como o Boutsen. Você sabe que a Williams é a única equipe que já tem carro para o ano que vem. Este carro aí, FW13, estreou na Espanha pensando já na temporada de 1990. E é um carro que tem um motor Renault, é claro, não é um motor Honda, mas tirando a Honda, é juntamente com a Ferrari o motor que tem rendido mais, que tem conseguido mostrar uma potência e uma durabilidade nas corridas. E o Boutsen está aí. Se continuar esse resultado, será a sua segunda corrida, a segunda vitória no ano. Então, sem dúvida, foi uma grande temporada da Williams e uma grande temporada de Ricardo Patrese. Vale lembrar, a título de curiosidade, o Patrese foi um piloto que passou exatamente por isso que o Senna está passando hoje, esse tipo de suspensão com sursi. O Patrese sofreu uma suspensão com sursi em 1978 por ter sido considerado elemento culposo. Não foi culpado, mas foi elemento culposo no acidente que acabou matando o Ronnie Peterson em Monza. Pela sua forma, ele largou com o carro mais ou menos lançado e veio por fora na grama,
superou vários carros e, enfim, na análise feita pelos pilotos, pelos dirigentes, ele foi considerado como tendo participação no acidente. E por isso ele sofreu essa suspensão. Ele deixou de correr uma corrida seguinte após a decisão, ele foi suspenso efetivamente, como o Mansell foi suspenso no Grande Prêmio da Espanha, e ficou algum tempo com o sursi, exatamente a situação que vive o Senna hoje por 6 meses, segundo a pena da FIA. O que eu gostaria de falar sobre esse assunto é que o Senna, sendo considerado um piloto perigoso, é que se levasse em consideração o aspecto de que ele está há tantos anos na Fórmula 1 e nunca se envolveu em um grande acidente. E nunca provocou um grande acidente. O que não é a mesma coisa. Não se pode dizer a mesma coisa de um Nigel Mansell, de um Riccardo Patrese, ou do André de Césares, que é o campeão mundial de grandes acidentes aí desses últimos 10 anos, ou do Felipe Alliot, que vem sendo o recordista de grandes acidentes nesses últimos anos, do próprio Gerhard Berger. O único acidente forte que Ayrton Senna teve na Fórmula 1 foi sozinho num treino, no México, há 3 anos atrás, num treino que ele passou reto numa curva de alta velocidade e bateu na parede. Foi o único acidente sério. Em todos esses anos de Fórmula 1 e nos anos anteriores, de Fórmula 3, de Fórmula 2000, nos anos de kart, nos campeonatos mundiais de kart, jamais quebrou um dedo da mão. Deus permita que assim continue. E nunca se envolveu nem provocou um grande acidente. Aí Alessandro Nannini, que é o segundo colocado. O jeito de ser e de viver de Joana Fon, a perpétua da novela Tieta, neste domingo, no Fantástico. Jogando água para todo lado, aí vai escorregando Alessandro Nannini. O vencedor declarado, apesar de ter chegado em segundo, o vencedor declarado do Grande Prêmio do Japão e segundo colocado no Grande Prêmio da Austrália. É um bom presságio para Nelson Piquet, que vai ser companheiro de Nannini no próximo ano na equipe Benetton. Não é um grande carro ainda, não tem um grande motor, é o velho Ford Cosworth de 8 cilindros, mas tem todo o empenho da Ford, tem todo o empenho da Benetton e tem agora o reforço no próximo ano do Barna, de um dos gênios da Fórmula 1, que vai cuidar mais do carro para 91, mais especificamente. Aí o Nakajima atrás do Martini. O Nannini está correndo pela segunda vez com o motor experimental da Ford, que foi utilizado no Japão e deu certo. É um motor que tem aproximadamente 15 cavalos a mais, mas esse é um motor experimental porque a equipe espera. Essa entrada aí tem que ser feita com muito cuidado. A equipe espera iniciar o campeonato do ano que vem, embora com o mesmo carro, mas já com um motor com 25 cavalos a mais e um carro em que eles vão trabalhar muito. E o Nelson Piquet, quando trabalha no desenvolvimento do carro, o resultado sempre é muito bom. Eles pretendem fazer testes a partir da semana que vem em Paul Ricard, depois tem uma série de testes no Estoril, uma série de testes em Jerez da Fronteira, na Espanha, e depois testes previstos para o Brasil em janeiro e fevereiro. Então o Piquet deve andar como andou na Brabham, quando a Brabham correu com os pneus Pirelli em 85, ele andou antes do campeonato 5.000 quilômetros de testes. E é o que a Benetton pretende agora de Nelson Piquet, para eles começarem o campeonato realmente com um grande carro. Uma curiosidade em relação ao resultado do momento dessa corrida: Butsen em primeiro, Nannini em segundo, Patrese em terceiro. Foram esses mesmos 3 pilotos que subiram ao pódio no Grande Prêmio do Japão, numa ordem inversa aí. O Nannini primeiro, depois o Butsen e o Patrese e o Butsen. E continuando a curiosidade, as 3 esposas, as 3 mulheres desses pilotos vivem juntas na Fórmula 1, são muito amigas. E na época, depois do Grande Prêmio do Japão, depois do pódio, foi feita exatamente uma foto com as 3 no pódio. Então hoje, a continuar assim, estariam as 3 de novo nessa foto, numa ordem um pouco diferente. Travou a roda dianteira ali o Pirro, que é quem está exatamente à frente de Maurício Gugelmin. É o 7º colocado, esse que você vê aí, Emanuele Pirro. Nós já passamos de uma hora de corrida, estamos na volta de número 38. 37 voltas foram completadas. Agora 38 voltas completadas. E vamos para 1 hora e 6 minutos de corrida. 1 hora, 6 minutos, 10 segundos de prova.
E aí você vê Emanuele Pirro, que é o 7º colocado. Apenas 9 carros na pista, dos 25 que largaram, lembrando que Prost não participou, se recusou a correr. Enquanto que a McLaren fica com o V12, que a Honda já está começando a preparar. Aí a briga do Pirro com o Martini. O Martini é o 6º, o Pirro é o 7º. Conseguiu segurar, conseguiu controlar. Vamos ver se ele volta. A posição ali é difícil. Acho que parou o motor, hein? É, pra gente não ficar sem a câmera, né? Por isso ele deu uma força ali para segurar o carro. É, mas era bom pro Gugelmin, né? Eu tava com esperança do Gugelmin daquela briga ali do Pirro, essa aí, ó. Do Pirro com o Martini. O Martini é o 6º, o Pirro é o 7º. E o Pirro foi pra cima do Martini. Nessa aí você pode botar fé mesmo, porque o Pirro vai para cima e os dois estão mais ou menos iguais. Olha a rodada do Chiver. Então ele escapou bonito do muro, hein? Escapou bonito do muro, Chiver. Peraí, Reginaldo, você já fala já, você dá a escalação do ano que vem já, que vai ser um pouquinho comprido, eu quero ficar de olho. Chiver fora. Com isso, Maurício Gugelmin vai para a 7ª posição. Estou torcendo por esse ponto do Gugelmin. Ele que começou no pódio uma temporada, no 3º lugar no Grande Prêmio Brasil, levantou Jacarepaguá. Todo mundo vibrou com ele, que ele pega com o Prost pelo 2º lugar, antes do pega com o Patrese. Foi brilhante lá o Gugelmin. Não teve equipamento o ano inteiro, que a marcha andou para trás, se enrolou, se atrapalhou. E o Butsen, olha aí, 1º lugar e faz melhor volta. Aquilo que dizia, o Senna já foi muito criticado por ter muita vantagem. O piloto anda como ele está se sentindo bem. Não adianta, se ele diminuir muito, perde a concentração. Ele anda como ele está se sentindo bem. Na cabeça do Thierry Butsen, vocês podem ter certeza, ele sempre foi um piloto cauteloso, sempre teve a cautela como uma de suas características. Na cabeça dele, ele está poupando o carro. Porque ele está sentindo segurança nele, no equipamento, para andar mais rápido. Então ele está ali poupando o carro. Tanto que o Nannini baixou de 22 para 17, o Thierry baixou, subiu o ritmo de novo, botou 23 segundos outra vez. E o Nannini que vem aí andando de lado. E tá aí o Thierry Butsen. Só que o Pirro decidiu, fez a ultrapassagem e abriu. Então nós temos Butsen, Nannini, Patrese, Nakajima, depois Pirro, depois Martini, depois Maurício Gugelmin. O Gugelmin realmente precisa muito desse ponto e merece esse ponto, porque durante o ano ele teve outras provas em que ele esteve por marcar esse ponto ou mais alguns pontos e acabou acontecendo alguma coisa, porque o motor não correspondeu, o motor falhou muito. Além da Martin não ter tido esse ano um bom carro, o motor Judd falhou muito. Várias vezes deixou na mão a Gugelmin, deixou na mão a Capelli, deixou na mão a Piquet. Os 3 que mais reclamaram, que são pilotos fortes que andaram com o motor Judd, e que reclamaram realmente da falta de potência e da falta de confiabilidade. Porque além de não andar, ele ainda quebrava muito. Isso durante o ano todo. Mas então o ano que vem, com as modificações que a gente já conhece, que são aquelas das equipes principais, McLaren, Ferrari, a Benetton, a Lotus. Então fica mais ou menos assim. McLaren, você já sabe, Senna e Berger. Ferrari, Prost e Mansell. A Benetton fica com Piquet e Nannini, que você está vendo aí. A Lotus fica com o Martin Donnelly, que este ano era o 3º piloto de teste da Lotus já. E o Derek Warwick, que se despediu nessa prova, aliás com acidentes também, da equipe Arrows. E a Lotus vai ter um motor Lamborghini V12. A Arrows fica com o Alboreto, não tem ainda o 2º piloto, mas é provável que acabe sendo o Gregor Foitek, o suíço Gregor Foitek, que fez um teste e foi muito bem num teste realizado recentemente em Silverstone. A La Russe vai de Eric Bernard, francês, que fez uma corrida só esse ano, vem da Fórmula 3000, e o Suzuki, o japonês, porque eles têm patrocínio japonês também. A Williams fica com o Butsen Patrese, não muda. A Martin também não muda, fica com o Gugelmin Capelli. A Tyrrell fica com Jean Alesi, esse piloto francês que mostrou muito potencial. É um piloto que cometeu alguns erros, mas fez o seu primeiro ano de Fórmula 1, não disputou nem mesmo a metade das provas e termina o campeonato na
nona colocação, marcou 8 pontos, sem ter disputado nem mesmo a metade das provas, porque ele estava disputando simultaneamente o Campeonato Europeu de Fórmula 3000 e foi campeão, venceu esse campeonato de 3000. Então fica na tira o Alesi e o Nakajima, conforme o Galvão já disse, com a promessa da Honda de levar o motor V10 em 1991. A Dallara continua com o Cafe de César, a Brabham com o Brando e o Modena. Na Onyx continua o Johansson e já está assinado o Leto, que é o finlandês, protegido do Keck Rosberg. Na Minardi, por enquanto certo, está apenas o Martini e o segundo posto da equipe está entre Moreno, o brasileiro Roberto Moreno, entre o Paulo Barilla e o Marco Apicella, que são 2 italianos. Na Rial, por enquanto certo, só está o belga Bertrand Gachot. Na Ligier, o Larini, o Nicola Larini, que deixa a Osella. O segundo carro deve ser ou de Aliot, que ficou sem emprego agora, porque a La Russe decidiu por Suzuki e Bernard, então o Aliot ficou sem emprego. Ou então o próprio Larini, que está praticamente... O Larini está certo na Ligier, seria o Aliot ou o Tacchini, que está praticamente acertado na GS, mas pode ter um posto na Ligier. A Zack Speed, se continuar, tem como piloto por enquanto o Bernie Schneider. Osella, Coloni e Eurobrun são 3 equipes que não se sabe se vão continuar. E tem uma equipe nova que já apresenta aí, olha, Nakajima de novo volta a fazer a melhor volta da corrida. Agora ele supera o Butsen, 1:40.238. Você se lembra, a volta do Butsen tinha sido 1:40.771. Essa nova equipe italiana, prometendo estrear no ano que vem, chama-se Light. É uma equipe italiana que conta com a participação do engenheiro Ronchi, que é um engenheiro que foi da Ferrari 10 anos atrás. O motor, também feito pela Life, é um motor com configuração W12, não é o V12, é W12. São 3 bancadas de 4 cilindros. Enfim, e outras equipes prometem estrear a Mugen, japonesa, que tem carros de Fórmula 3000, que está pensando em fazer um carro. A First, que deveria ter corrido esse ano, não correu. Enfim, é a Fórmula 1 evoluindo aí e se apresentando para 1990 com uma nova configuração. Aí, portanto, a escalação para a temporada de 1990, que promete muito, hein? Promete uma briga muito grande de Senna e Berger pela McLaren, de Prost e Mansell pela Ferrari, de Butsen e Patrese pela Williams, a Williams está provando isso, e a esperança de que a Benetton possa vir nessa balada aí com Nelson Piquet e com Alessandro Nannini. E a expectativa de que a March possa reencontrar o caminho da evolução para que possa dar equipamento para que Maurício Gugelmin, que foi considerado piloto revelação da última temporada de 88, e o Capelli, que foi a revelação de 87, para que eles possam mostrar serviço. É que de piloto a March não está a pé. O Capelli foi o piloto revelação de 87 e o Gugelmin foi o piloto revelação de 88. E o Nakajima baixa a bota. Baixa de 1,40, 1,39. Aí o Satoru Nakajima. E nós, depois do Grande Prêmio do Japão, vimos o videotape com todos os problemas na TV japonesa. E eles vão à loucura quando o Nakajima passa de 19º para 18º, é uma festa nacional. Imagina o Nakajima agora aí em 4º lugar, fazendo volta mais rápida atrás de volta mais rápida. Aí o Nakajima, a chuva diminui um pouquinho. Mas tem muita água na pista. Chove ainda forte, não aquela loucura do início da prova. Aí Satoru Nakajima. Falta mais uma, para que ele possa entrar entre os que marcam pontos, que são só 8 os que estão na prova. Ele está ali em 7º na dele, fazendo uma corrida inteligente, Maurício Gugelmin. Aí o Nakajima. É a festa do dia. Desce pela reta. Agora, uma coisa tem que ser dita. Evoluiu muito o Nakajima. Porque o Nakajima, a carreira dele no Japão, foi uma carreira de vencedor. Ele ganhou lá Fórmula 3, ganhou Fórmula 2, ganhava corrida de esporte protótipo. Veio para a Fórmula 1. É que os parceiros de Nakajima
era um covardia em relação a ele. Ele começou com Ayrton Senna, depois pegou Nelson Piquet. E ele cometia erros demais, realmente. Cometia muitos erros. Mas há algum tempo ele vem andando redondinho. Já não há tanta diferença. O Piquet começava colocando 2,5 segundos num grid de largada em relação ao Nakajima. Ele já dava uma certa pressão ali, já largava próximo. Evoluiu bastante o Satoru. Tá aí, ó, na água, mostrando que de bobo não tem nada. É uma coisa indiscutível, né? O piloto, para andar nessa pista, com essa chuva, com esses carros, precisa ser muito bom para andar. Para fazer volta mais rápida, não pode ser bobo. Aí o Satoru. É a TV da Austrália, daí uma grande colher de chá ao Satoru Nakajima e a TV japonesa. É o 4º colocado Nakajima. É difícil ele se aproximar do Patrese, mas ele vem tirando a diferença, hein? Temos um pequeno problema de sinal. O Nakajima vai tirando a diferença para Ricardo Patrese. Baixou a diferença para 17 segundos. Ele vai para cima do Patrese. Você viu que agora há pouco a TV australiana do Nakajima. 1,2 segundos mais rápido do Patrese nessa última volta. A diferença do Nannini para o Patrese caiu para 20 segundos. E do Butsen para o Nannini caiu para 33. Porque o Butsen vai administrando a sua vantagem. Nós temos 15 minutos para o final da prova. 1 hora e 45 de prova. Vamos pela volta de número 62. Restariam, portanto, 19 voltas. E essas 19 voltas, nós teríamos aí pelo menos mais 31, 32 minutos de prova. E temos 15 minutos pelo regulamento da Fórmula 1. 1990, 25 anos da Rede Globo. A Globo 90 é nota 100. Fórmula 1 89, oferecimento do seu posto Enso. Produtos da Vemi. Cerveja Brahma Chopp. Nescafé. E Samoa. Thierry Butsen. O 5 de Butsen, o 19 de Nannini, o 6 de Patrese, o 12 de Nakajima, o 20 de Pirro, o 23 de Martini, depois Maurício Gugelmin. E depois o número 8 do Modena. São os 8 que continuam na prova. Volta mais rápida de Satoru Nakajima, volta de número 56. 1:38.672. 11.1 era a diferença. Quer dizer, passa a ser a diferença. O Nakajima andou mais rápido um pouquinho agora. 39.3 contra 40.0. Com menos de 15 minutos de prova. Teremos aí mais 8 ou 9 voltas. Agora menos de 15, mais 8 voltas. Fica muito difícil pro Nakajima tentar tirar essa diferença para dar uma briguinha pra gente aí. Na luta pelo pódio, na luta pelo terceiro lugar. E uma esperança pro Gugelmin, né? 2 carros andando perto nessa chuva, nessa pista escorregadia. Agora eles estão espalhados. Thierry Butsen agora vai com todo o cuidado do mundo. Daqui a pouco nós teremos os 10 minutos finais. Balança ali à frente do carro de Butsen. Ele venceu no Canadá e venceu na chuva. Uma corrida que foi liderada por Ayrton Senna de ponta a ponta. A 3 minutos do final, porque era uma corrida também de 2 horas, a 3 minutos do final estourou o motor. O motor Honda do carro de Senna. O Thierry, que já tinha rodado, que tinha brigado muito com o Patrese pelo segundo lugar, acabou vencendo a corrida, que foi a primeira vitória de sua carreira. Ele que começou na Fórmula 1 em 1983. Correu na Arrow, correu na Benetton e agora está na Williams. E vai repetir o Williams para a próxima temporada. Só não tem, por enquanto, chance de ultrapassar o seu companheiro Ricardo Patrese. O Patrese tem 36 pontos, o Thierry tem 28. Para ele passar o Patrese, ele teria que vencer para chegar a 37 pontos.
E o Patrese ser no máximo sexto colocado. Olha aí, olha aí. Nannini e Modena. Passou o Nannini. O Patrese teria que ser no máximo sexto colocado. Olha só o Nakajima. Um 40.8 para Thierry Boutsen na volta anterior. Lá vem o Nakajima, hein? O Patrese andou muito lento. Por isso que a diferença caiu de 11 para 8. Será que tem algum problema aí o Patrese? Olha só, a diferença como já não é tão grande. A diferença cai bastante. Pode ter algum problema o Patrese. Aí vem ele, vai pintar o Nakajima. Ih, apareceu o Nakajima na reta. Lá vem o japonês. Está andando muito mais rápido o Nakajima, que virou 38,87 nessa última volta. E o Patrese 41,88. Então, olha aí, está preparando o ataque. 4,997 é a diferença. É que nessa volta 41 contra 38. Olha o Patrese como balança. Olha o Nakajima como vem. Nós temos 10 minutos de prova. 1h49 e 50 segundos. Basicamente 10 minutos de prova. O Nakajima tenta tudo aí em cima do Patrese. Chegou, hein? Esses 10 minutos são tempo suficiente para ele tentar o ataque. Agora, só ver também passar aí nessas condições, pista estreita, o Patrese é um osso duro de roer. E aí, chance para Gugelmin, né? Aí o Patrese no meio da água vem o Nakajima. A diferença já não é mais de cronômetro, é visual. Nakajima já está envolvido ali pelo spray, pela água jogada atrás do carro do Patrese. Boutsen completou 64 voltas. Entrou pela volta de número 65. Patrese e o Nakajima. Patrese aperta de todas as formas para tentar evitar a aproximação definitiva de Satoru Nakajima. Vai entrar pela reta Ricardo Patrese. Vamos ver o tempo do Patrese. 1:40.8, voltou a andar rápido. Mas 1:38.4 do Satoru Nakajima. Vai fazendo outra volta mais rápida, vai voando baixo Nakajima. Você vê na animação o carro de Boutsen. Já se aproximando para completar mais uma volta. O Nannini, a bolinha verde, tomou a curva, vem na pequena reta que antecede o retão. E na sequência de S's, Patrese e Nakajima que você vê aí. Boutsen já vai começar a tomar a curva para completar a volta. Já vai ganhar a reta Thierry Boutsen. Completa a volta o Thierry, você vai vendo a perseguição de Nakajima a Patrese. Olha, o Nakajima só não chegou mais exatamente por falta de motor. Que está falando mais alto aí o Renault da Williams do Patrese. Porque você vê na freada como ele chega. Veja agora aí nesse final de freada. Agora o Patrese abriu. Você vai ver na freada como ele chega. E o Patrese ainda pegou o Modena. Negociou bem ali, hein? Passou rapidinho pelo Modena na freada. O Nakajima ficou preso ali atrás, mas o Patrese balançou bastante, mas olha só. Como o Nakajima ficou preso ali atrás do Modena. Tudo que ele recuperou vai perder, vai ter que começar outra vez. Agora ele quer ultrapassagem de qualquer maneira. É aquela volta que eu dizia, 1:38.480 é a volta anterior. A volta de número 64. Ele já vem para completar 65. Outra vez na reta. Patrese e Nakajima. A câmera tomada por baixo na entrada da chicane. Aí os mecânicos da Lotus. Aquele de bigode é o que cuida dos pneus. A expectativa no box da Lotus. Por um pódio, né? Na tentativa de um pódio. Que não aconteceu esse ano. Piquet conseguiu 1, 2, 3 vezes um quarto lugar. A equipe Williams ali também agoniada.
porque gostaria muito de ver seus dois pilotos mais uma vez no pódio. O que aconteceu no Grande Prêmio do Japão. Fica agoniada com Thierry Boutsen, que é o primeiro colocado. Ele está aí a 6 minutos e meio da chegada, do final da prova, para conquistar a vitória, a sua segunda vitória na temporada. E o Patrese brigando muito ali na terceira posição para tentar o seu 6º pódio na temporada. Ele que por 5 vezes foi ao pódio. O Patrese fez 4 segundos lugares e um terceiro lugar. Foi segundo no México, segundo em Phoenix, segundo no Canadá, terceiro na França e segundo no Japão. Tá difícil pro Nakajima, hein? Agora sem tráfego, vamos ver. Eles vêm pela reta. No final da reta, aqui naquela série de curvas, que o Nakajima tem que tentar se aproximar. Senão no retão, o Patrese bota uma vantagem cômoda de novo. Mas o momento realmente era aquele, quando ele vinha se aproximando 3 segundos por volta e que encontrou o Modena pela frente. Ele vinha virando 38, acabou virando 41. E agora fica mais difícil, que também faltam 6 minutos. E o Nakajima tem que tentar esse pódio de todas as formas. Porque o ano que vem será muito difícil para ele. Na Tyrrell, ainda sem o motor Honda. Ele teria que apostar tudo para 91 com o motor 10 cilindros da Honda, esse que equipa a McLaren agora, para o ano de 91 na Tyrrell. Por isso que ele tem que tentar tudo aí nesses 5 minutos finais. Tempo para 3 voltas. Thierry Boutsen, próximo de mais uma vitória. Vai botar mais uma volta em cima do Gugelmin. O Gugelmin que permanece na 7ª posição. Mas está 53 segundos atrás do Martini, que é o 6º colocado. Esses 5 minutos finais não pode fazer absolutamente nada, a não ser esperar um erro do piloto que está à sua frente. Um problema. Aí Thierry Boutsen vai se aproximando de Maurício Gugelmin. Restando 4 minutos e meio. A vantagem de Thierry é muito grande. Ele tem 38 segundos de vantagem para Nannini, que é o 2º colocado. Dá até para ficar aí, não precisa nem arriscar a ultrapassagem se não quiser. Aí você vai vendo o Thierry Boutsen. O diretor de prova fica aguardando e quem dá a bandeirada aqui é um show à parte. Da forma com que esse diretor de prova dá a bandeirada do Grande Prêmio da Austrália. Daí Boutsen coladinho atrás do Gugelmin, restando menos de 4 minutos. Gugelmin facilita a ultrapassagem de Thierry Boutsen. Fica com pista livre à sua frente Thierry Boutsen. Curioso, na sexta-feira, depois que ele fez o 3º tempo, perguntei a ele: Thierry, o que você espera da corrida? Ele disse: vencer. Ontem à noite, ele disse: vou ganhar. Estava cheio de fé o Thierry Boutsen. Vem para completar mais uma volta. Passa Thierry Boutsen, restando 3 minutos e 10. Tempo suficiente para 2 voltas. 1.7 de Patrese para Nakajima. É a pressão final de Nakajima em cima de Patrese. Em primeiro, Thierry Boutsen. Em segundo, Nannini. Em terceiro, Patrese. Em quarto, Nakajima. Em quinto, Pirro. Em sexto, Martini. Em sétimo, Maurício Gugelmin. Em oitavo, Stefano Modena. Vai se encerrando a temporada da Fórmula 1 em 1989. Tem Alain Prost como campeão. Tem Ayrton Senna com vice-campeonato. A exemplo do que já aconteceu com Emerson Fittipaldi, com Nelson Piquet. É sempre uma posição de respeito, ainda mais desta forma, como foi. Brigando até o final com 6 vitórias homologadas de Ayrton Senna contra 4 de Prost. Na pista acabaram sendo 7 contra 4, as vitórias de Senna contra Prost. Mas o tribunal, o Balestre, toma uma. Então acabam sendo 6 vitórias de Ayrton Senna contra 4 de Prost, que foi o campeão. Mas foram 13 pole positions de Ayrton Senna contra apenas uma de Prost. Vai chegando ao final a temporada de Fórmula 1. Nós teremos Senna na McLaren mais uma vez no ano que vem.
teremos Nelson Piquet na Benetton, teremos Maurício Gugelmin na March, quem sabe Roberto Moreno na Minardi, que está aí marcando um ponto com Martini na 6ª posição. E vai chegando ao final com Thierry Boutsen, confirmando sua boa fase, a sua condição de bom piloto, se aproximando para mais uma vitória. 58:30, passa Thierry Boutsen, é a última volta para Thierry Boutsen, para que ele possa completar as 2 horas de prova. Capricha, Thierry! 3.777 metros. Aí vem Thierry Boutsen, o tempo, 1 hora 58.48, 49:50. Ele vem se encaminhando para os 3 quilômetros finais. E merece essa vitória, porque de todos aqueles que andaram nas primeiras posições, foi o único que não rodou. O Senna, enquanto esteve na ponta, antes daquele acidente que não se pode acreditar culpa nenhuma, porque não se vê nada, como não se pode acreditar culpa do acidente de Piquet, o Senna tinha rodado, o Mansell tinha rodado, o Patrese tinha rodado, Nannini tinha rodado. Todos esses que chegaram aí nessas posições, o Boutsen não, foi numa tocada firme e segura do início ao fim. Vem na última volta porque a prova vai estourar em 2 horas. Vamos para as 2 horas de prova. Thierry Boutsen vem rasgando a reta pela última vez, deixando a reta. Ele terá uma curva direita, 3 à esquerda e 2 à direita para o final da prova. Aí ele toma a curva direita. Agora são 3 à esquerda e 2 à direita para que Thierry Boutsen receba a bandeirada para o final da temporada de 1989. A primeira já foi, também a segunda, tem carro à sua frente, contorna Thierry, Emanuele Pivo, estouramos as 2 horas. Vem entrando na curva final Thierry Boutsen, pode até tirar o pé, Thierry, deixar escorregar até a bandeirada que a vitória é sua. Aí vem Thierry Boutsen para mais uma vitória, festa da Williams, festa de Thierry Boutsen da Bélgica. Vence de forma brilhante o Grande Prêmio da Austrália de 1989. Maurício Gugelmin vem chegando na 7ª posição. Fez a corrida que prometeu. Chegou próximo à pontuação, chegou em 7º. Nannini, que foi o vencedor do Japão, sob aplausos, chega para mais 6 pontos, para receber a bandeirada como segundo, e o show do diretor de prova. Ele passou a corrida inteira com a capa de chuva, mas ele não vai perder isso, olha lá. Com o seu paletó, a sua gravata preta, a sua bandeira balançando. E Patrese é o 3º colocado, com o Nakajima em 4º, apesar de toda a briga do Nakajima. A festa de Frank Williams, mais uma vitória, vitória de Thierry. Patrese no pódio também em 3º. O Mansell perde a 3ª posição, cai para 4º no campeonato. Ricardo Patrese é o 3º. O campeão é Prost com 76 pontos. Ayrton Senna, mais uma temporada brilhante com 60 pontos e 6 vitórias a mais. O 3º é Ricardo Patrese, que marca 4 pontos e vai aos 40. O 4º é Nigel Mansell com 38. A 5ª posição de Thierry Boutsen com 37 pontos. A 6ª posição de Alessandro Nannini com 32 pontos. E Maurício Gugelmin chega na 15ª posição no campeonato. E Nelson Piquet é o 8º colocado no campeonato com 12 pontos. 1990 promete muitas emoções. Agora, eu particularmente espero que 1990... でも我々にとってはやっぱり中島さんのことがあるんで、ベストレースと言ってもいいんじゃないかってぐらいね。この89年長島、最終的にこれが初入賞だったんですが、いいレースいっぱいありましたよね。でも長島君は本当にこのアデレードが終わった後日本で会った時に勝てるというね、実感を本当にコックピットで持てた、それがアデレードだったということをずっと言ってましたね。そうですね。本当に惜しい4秒ちょっとの差でしたね。4.6 秒、あと 4.6 秒でした。そうでしたね。表彰台はご覧の3人、鈴鹿と同じ3人、ここにプロストもセナの姿もありませんでした。89オーストラリアグランプリご覧いただきました。ありがとうございました。